Mensagem do coração de Deus para o seu coração. Quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança. Esta palavra, irmão, está escrita lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. E em outras traduções está escrito assim: disto me recordarei na minha mente, por isso terei esperança. Quem disse, irmãos, essas palavras de esperança foi Jeremias, e você não vai acreditar. Sabe quando foi que ele disse isso? Quando a cidade de Jerusalém estava completamente destruída após os inimigos invadirem e deixarem caos na cidade. O que me chama a atenção, irmãos, nessa palavra, é que mesmo diante de um cenário de caos, um cenário totalmente desfavorável, triste, Jeremias prefere pensar no que dá esperança para ele. Jeremias sabe que se ele quiser dar o próximo passo, vai ter que pensar em coisas que trazem esperança por dias melhores. E nessa hora, eu te convido a fazer das palavras de Jeremias as suas palavras pela fé. Diga aí: trago à minha mente somente aquilo que me dá esperança. A esperança em Deus por dias melhores não nos deixa cansar em áreas que muitos desistiram rápido demais. A esperança em Deus nos faz enfrentar os mesmos problemas de uma forma totalmente diferente, de uma forma com fé e encorajadora. Por isso que o próprio Jeremias disse também: bom é ter esperança. Então jamais se esqueça que Deus tem promessas para a sua vida. Por isso continue com as suas esperanças renovadas. Então nunca se esqueça dessa palavra. Sabe por quê? Porque há esperança. Ore comigo. Se você ainda crê que há esperança, ore comigo. Faça uma corrente de oração comigo aqui agora, em nome de Jesus. A oração é curta, porque não é por muito falar que seremos ouvidos, mas é uma oração curta, mas recheada de fé. Ore comigo. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, toma nossa mente nas suas mãos. Bloqueie todo pensamento que tira as nossas forças. Bloqueie todo pensamento que tira as nossas esperanças e nos faça triunfar diante de cada situação desfavorável. Pai, não vamos ignorar que existe um problema. Não vamos ignorar que existe uma situação difícil. Mas dentro dessa situação difícil, nós queremos, ó Pai, olhar para o autor e consumador da nossa fé, porque o Senhor é a nossa esperança, porque é o Senhor que nos dá esperança. Pai, se a nossa esperança vem de baixo, a gente para. Mas se a nossa esperança vier de cima, nada poderá nos resistir, nada poderá nos abalar, nada vai poder bloquear, Pai querido, a nossa fé, porque fé produz esperança. E pela fé em Cristo, alimentamos a nossa esperança em nome de Jesus. Mensagem de Deus para a sua vida hoje. Deus é especialista em colocar um sorriso na nossa vida. O sonho, irmãos, de Sara, esposa de Abraão, era ser mãe. Ainda mais que ela era casada com um homem de Deus que tinha a promessa, Abraão tinha a promessa de ser pai de uma grande nação. Aí você imagina a aflição de Sara. E quando Deus fez a promessa para Sara, dizendo que ela daria à luz um filho e seria mãe de um menino, ela sorriu, duvidando que aquilo seria possível, já que ela era avançada em idade e ela também era estéril. Tudo isso cooperava com impedimento para o milagre não acontecer. A vida de Sara era marcada por tristeza, justamente por não poder ser mãe e ajudar o ministério de Abraão, marido dela, a ser pai de uma grande nação. Não demorou muito e Deus plantou um menino chamado Isaque no ventre
de Sara, que era avançada em idade e estéril. Isaac, irmãos, quer dizer sorriso, ou seja, Deus plantou um sorriso, a alegria do Senhor dentro de Sara. Deus fez com que a infelicidade de Sara se transformasse em felicidade. O nosso Deus, irmãos, é especialista em colocar um sorriso na nossa vida. O sorriso tão esperado em sua vida, eu creio que vai chegar. Deus transforma choro em sorriso, irmãos. Dor, Deus transforma em força. Fraqueza, Deus transforma em fé. E sonho, Deus transforma em realidade. Deus transforma. Do meio da tristeza de Sara, Deus fez brotar um sorriso chamado Isaac. O seu choro de hoje será o teu testemunho de amanhã. Então não temas e não se curve diante das adversidades. Quem achou que você não sobreviveria a esse período triste se enganou grandemente. Ainda tem uma história linda e tremenda pela frente. A Bíblia diz que todo aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, lá no Salmo 126, voltará trazendo vitória. Há um sorriso para todo momento triste da sua vida. E esse sorriso veio preparado por Deus. Você crê? Então ore comigo em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E eu entendo com essa palavra que a alegria que o Senhor nos proporciona nos faz forte, nos faz alegre, nos faz triunfar sobre as tribulações do dia a dia. Em nome de Jesus, assim como para Sara era impossível sorrir naquele tempo, era impossível sorrir no meio daquele caos, eu tenho certeza que tem pessoa aqui que acha que é impossível a tristeza saltar de alegria. Tem pessoas aqui que acham que é impossível dar a volta por cima. Pai, mas eu sei, Pai querido, que em Ti está depositado, Senhor, todo o poder, toda a autoridade, e operando o Senhor, Pai querido, não tem tristeza que possa impedir, Pai amado, a alegria do Senhor nos alcançar. Plante, Deus amado, um sorriso nessa família. Plante, meu Deus amado, um sorriso nesse casamento. Plante, meu Pai querido, um sorriso nesse ministério, nessa missão que o Senhor tem com a tua filha, nessa missão que o Senhor tem com o seu filho. Em nome de Jesus, Pai. E os faça, em nome de Jesus, com que essa tempestade se transforme em um grande sorriso, em um grande testemunho para a glória de Deus. Parece pão, mas tem peso de pedra. Irmãos, na tentação de Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4, o adversário tentou Jesus para que Jesus usasse o seu poder e transformasse pedras em pães. E é interessante, irmãos, notarmos que o adversário está usando a mesma estratégia que ele usou lá no Éden contra Adão e Eva. No Éden, o inimigo usou algo comestível para tentar Adão e Eva e levá-los à queda. Ele usou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui em Mateus capítulo 4, o inimigo tenta a mesma estratégia contra Jesus, que é o segundo Adão, segundo a Bíblia. Sabendo que Jesus está com fome, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele parte então para o ataque na área que Jesus estava mais vulnerável. Mas se Jesus usasse o seu poder para transformar aquelas pedras em pães, irmãos, ele comeria pão com peso de pedra. Parece pão, tem cheiro de pão, tem gosto de pão, formato de pão, mas é pesado como as pedras. E eu aprendo que as propostas do inimigo vão sempre trazer pesos para a nossa vida. Mas o projeto que Deus tem para nós é suave e leve. Os pães do inimigo alimentam a carne, mas o pão vivo que desceu do céu, Jesus,
alimenta a nossa alma, nos mantém de pé na presença do Senhor. Se vai trazer peso para a sua vida, então não serve. Olha só o que aconteceu com Jesus no capítulo 4, no versículo final dessa passagem. Depois que Jesus rejeitou o manjar do maligno, a proposta do maligno, olha o que está escrito: eis que chegaram os anjos e serviram a Jesus. Então Jesus rejeitou o lanche do inimigo e Deus preparou um banquete para Jesus. Sabe por quê? Porque Deus tem sempre o melhor para a nossa vida. Então não caia nas propostas do maligno, porque o que alimenta a sua alma não vem de baixo, vem de cima. Então ore comigo nessa hora e receba a força que você precisa para rejeitar as propostas do maligno. Amado Deus e eterno Pai, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. O fato de estarmos aqui, sermos perseguidos, Pai querido, é porque nós não somos daqui. Se nós fôssemos dessa terra, não estaríamos sendo perseguidos. Se nós pertencêssemos a esse mundo, o inimigo não se levantaria contra a nossa vida. Todo levante do inimigo é uma informação de que estamos fazendo a tua vontade. É um sinal de que estamos no caminho certo, fazendo o que agrada ao Senhor e não aquilo que agrada ao inimigo. Nos dê força diante das tentações, nos dê força diante das propostas, Senhor, sedutoras, mas que têm um final de morte, caminhos que parecem direito, mas que no final deles são caminhos, ó Deus, são becos sem saída, são becos, ó Pai querido, são estradas que nos levam para o abismo. Em nome de Jesus, fortaleça nossas mãos para continuar levantada em sinal de dependência do Senhor e fortaleça os nossos pés para andarmos sempre na tua direção, a nossa mente para ser a mente de Cristo e o nosso coração para ser um lugar habitado pelo Senhor. Fortalece o teu filho nessa hora, fortalece a tua filha nessa hora, porque eu sei que maior é aquele que está conosco do que aquele que se levanta contra nós. Mensagem de Deus para o seu coração nessa hora: procure por Jesus. Ele é a pessoa certa na hora incerta. Irmãos, no evangelho descrito por João, lá no capítulo 2, Jesus começa o seu ministério, a sua missão em uma festa de casamento. Só que o inesperado acontece. Acontece um problema naquele casamento e o vinho acaba. Eu acho interessante, irmãos, é a atitude da mãe de Jesus, a atitude de Maria, quando ela soube do problema. Ela poderia ter procurado o dono da festa para falar do problema. Ela poderia chegar para o dono da festa e falar: olha, o vinho acabou, toma alguma providência, faça alguma coisa imediatamente. Ou ela poderia até procurar o responsável da cozinha, que era o mestre-sala. Mas ao invés disso, ela foi a Jesus. Disse para Jesus que o vinho tinha acabado e Jesus operou o milagre. E detalhe, aquele era o primeiro milagre de Jesus. Diante disso tudo fica a lição, irmãos. Maria nos passou uma grande lição. Procure a Jesus, ele é a pessoa certa na hora incerta. Canalize para Jesus as suas crises, canalize para Jesus a sua dor, os seus problemas. Jesus não é o último recurso a ser procurado. Jesus não é a última opção para quando todas as outras opções falham. Não, Jesus é o primeiro. Jesus é prioridade. Coloque nas mãos de Deus tudo aquilo que as suas mãos não podem alcançar. Porque quem confia em Deus também aprende a se refugiar no esconderijo do Altíssimo quando a coisa aperta. Quem poderia imaginar que a solução viria de galões cheios de água? Pois é, irmãos, assim acontece quando nós procuramos Jesus. Ele usa o improvável para realizar algo incrível em nossa vida e em nossa família. Então, somente procure por Jesus. Ele é a pessoa certa na hora incerta. Faça como Maria. Diante de todas as possibilidades, ela procurou Jesus como primeiro
da vida dela. Ore comigo nessa hora. Amado Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de tanta impossibilidade, diante de problemas, diante de situações difíceis demais para nós resolvermos, nós, ó Deus, priorizamos o Senhor. Nós vamos procurar o Senhor, porque o Senhor é a nossa resposta certa nas horas incertas. O Senhor é a pessoa digna de ser procurada, porque o Senhor nos procurou primeiro. O Senhor nos buscou no lamaçal do pecado primeiro. Em nome de Jesus, nos dê fé para ter o Senhor como primeiro recurso. Nos dê fé para contarmos com o Senhor, Pai querido, não só nos dias maus, mas em todo o tempo da nossa vida. Mas nos dê fé, meu Pai, para ter o Senhor como primeiro da nossa história, em nome de Jesus. Que venhamos lembrar, ou que o Espírito Santo venha nos lembrar em todos os momentos que nós podemos contar com o Senhor. O Senhor, Pai amado, não nos criou e se esqueceu da gente. Nós confiamos no Senhor, Pai, em nome de Jesus. E nos dê força para fazermos a nossa parte, que é permanecer na presença do Senhor. Palavra de Deus para a sua vida nessa hora. O que estamos fazendo no lugar que Deus nos colocou? Irmãos, olha que tremendo. Em Marcos capítulo 2, Jesus está dentro de uma casa e dentro dessa casa Jesus está operando sinais, maravilha, prodígios, milagres. A Bíblia diz que a casa estava tão cheia que não havia mais lugar para ninguém dentro daquela casa. Foi nessa hora que os amigos do paralítico tiveram uma ideia: abrir um buraco no telhado e descer o paralítico até que o paralítico chegasse em Jesus e recebesse a cura. E foi o que aconteceu. Jesus perdoou e curou aquele homem, mas os escribas e fariseus que estavam ali ocupando o lugar que todo mundo queria ocupar, começaram a criticar Jesus porque Jesus perdoou e curou aquele homem. Irmãos, olha que interessante. Os escribas e fariseus ignoraram um milagre grandioso que estava na frente deles e começaram a usar o lugar que eles estavam ocupando, que todo mundo queria ocupar, um lugar naquela casa, para criticar o que Jesus estava fazendo. E vale a pena ressaltar que aquele lugar que eles estavam ocupando era um lugar que todo mundo queria estar. Mas os escribas e fariseus conseguiram aquele lugar justamente para criticar o que Jesus estava fazendo. Infelizmente, eles usaram o lugar de forma errada, de forma incoerente. O que nós temos feito com o lugar que nós temos ocupado? Estamos lá para criticar, para julgar, para causar divisão, independente do lugar, na igreja, no trabalho, no grupo de amigos que nós pertencemos. O que estamos fazendo no lugar que Deus nos colocou para ser bênção? Lembrando que assim como muitos queriam estar dentro daquela casa, muitos também queriam ter a oportunidade de estar no nosso lugar. Muitos queriam ter a oportunidade de ter os dons que a gente tem, os talentos, as habilidades, o chamado, a missão que nós temos, mas não tem. Então que nós venhamos usar muito bem o lugar que Deus nos plantou para ser bênção. Em nome de Jesus, use bem a missão que Deus te deu. Use, abrace como um privilégio de poder estar vendo o que Jesus fez e propagando aquilo que Jesus fez na vida das pessoas. Em nome de Jesus. Não seja pedra de tropeço, não seja crítico demais, tire os óculos da crítica e coloque os óculos da graça para olhar para os irmãos, para olhar para a liderança da igreja, para ocupar um lugar e ser bênção. Você tem que olhar com o olhar da graça. Então a pergunta fica: o que nós temos feito com o lugar que nós temos ocupado? Ore comigo nessa hora. Eu creio que Deus pode nos usar para sermos bênção de Deus e executarmos um bom trabalho para Jesus. Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus,
Nós te pedimos perdão, Senhor, nessa hora, se temos ocupado, Senhor, mal o lugar que o Senhor nos colocou, que o Senhor nos plantou. Em nome de Jesus, queremos fazer a diferença. Não somos melhores, Senhor, do que ninguém, e nada nos dá o direito de sermos juízes. Nada nos dá o direito, Senhor, de apenas, Senhor, criticar, e muitas vezes críticas, Senhor, destrutivas, críticas duras. Senhor, se a crítica for construtiva, se a crítica for baseada no amor, ela vai produzir vida, ela vai produzir resultado, mas nós não estamos ali, Senhor, onde o Senhor nos colocou para ver o que vai dar certo, para ver o que vai dar errado. Pai, que nós estamos ali para somar, nós estamos ali para ser bênção de Deus, para ser boca de Deus, seja na igreja, seja no trabalho, seja na comunidade, seja na família. Em nome do Senhor Jesus, nos dê, Senhor, a unção do bom samaritano, que não procura defeitos, mas procura consertar, procura ajudar, procura ser boca de Deus, bênção de Deus para a vida de alguém. Em nome de Jesus, Pai, nos toma em teus cuidados mais uma vez nessa hora, em nome de Jesus.